Oi gente, hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer um olho assim bem pretão, bem trabalhado, bem glamouroso pra usar durante a noite. Eu acho que muitas de vocês nunca me viram usando um olho assim tão preto, tão smoky. É que eu sou um pouquinho preguiçosa e essa maquiagem, apesar de ser fácil, é muito trabalhosa porque você precisa gastar um tempo ali esfumando pra sombra ficar o mais perfeita possível. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dos meus segredinhos pra conseguir um smokey eye perfeito. Então querem ver? Continuem assistindo. Então vamos começar. Eu já passei base desse lado que eu vou fazer junto com vocês. Só tem base, não passei nem pó, nem corretivo, nem nada. Porque a gente vai trabalhar com sombra muito escura, com sombra preta. Então pode cair, aliás, vai cair, sempre cai alguma coisinha aqui embaixo. Então é legal finalizar com corretivo mais pro finalzinho da make mesmo. Esse lado aqui eu já fiz. Já apliquei corretivo, pó, bronzer, cílios postiços, máscara, mas é mais pra me guiar, pra eu saber o que eu quero mostrar pra vocês e o passo a passo. Mas antes de começar de verdade, eu tenho duas coisas muito sérias pra falar com vocês. Primeiro, tá chovendo muito, e agora a chuva resolveu cair de lado, assim, bem na minha janela. Então vocês vão escutar uns barulhinhos, alguma coisa assim. E segundo, tá muito calor e agora que tá chovendo, então abafou mais ainda. Então pode ser que ao longo do vídeo vocês me vejam assim, ó, tipo, enxugando suorzinhos, porque tá impossível de sobreviver. De maquiagem, então, piorou, porque a base vai derreter e vai ficando tudo oleoso. Então pode ser que vocês vejam algumas gotinhas no nariz. Eu vou fazer assim levemente, bem discreta, pra vocês não perceberem muito, ok? Então vamos começar. Eu não passei nada na minha pálpebra, não vou passar primer, nem corretivo, nem nada, porque a gente vai usar um lápis preto como primer, um lápis mais cremosinho. Então eu vou direto pra sombra. Eu vou começar criando o meu côncavo. Essa parte é uma parte muito importante, apesar de não parecer muito aqui na hora, no final, é uma parte que faz toda a diferença, porque vai deixar essa transição mais bonita. Então eu vou começar com esse tom aqui de marrom, tá? Você pode usar qualquer tom de marrom que você tiver. Eu prefiro esses tons mais aquecidos porque combina mais com o meu tom de pele. Mas se você tiver a pele um pouco mais fria, pode ser um tom mais acinzentado também que funciona. E vou pegar um pincel fofo assim, olha, de cerdas fofinhas pra marcar o meu côncavo. O ideal é que você marque um pouquinho acima do seu côncavo, tá? Não só aonde você tem essa curvinha. Um pouquinho mais pra cima. Só que aí entra um problema que eu tenho. Essa minha área aqui do olho não é muito grande, então conforme eu vou esfumando, vai encostando na minha sobrancelha. Dá pra vocês verem que eu não tenho um espaço muito grande. Isso vai de olho pra olho. Se você tem um espação, sobe mais. Se você tem um espacinho, que nem eu, vai no seu limite. Se você tem um olho menorzinho, coloca menos sombra preta. Enfim, você vai adaptando de acordo com o seu olho, tá? No meu olho, esse é o limite que eu posso subir, porque senão acaba juntando a sombra com a sobrancelha e não fica legal. Eu vou esfumando aqui, olha, fazendo um movimento de bolinha, de vai e vem com o pincel bem leve e trago até o meu canto interno aqui, olha. Porque a gente vai usar preto até no cantinho. Então o ideal é que essa transição acompanhe todo o contorno do olho. Próximo passo é usar um lápis preto bem cremosinho na pálpebra móvel. Se você não tiver um lápis preto, pode ser delineador também, mas aí você tem que ser um pouquinho mais rápida, porque se ele secar é muito difícil de espalhar. Eu vou usar esse daqui da Urban Decay, que é o 24x7 na cor Perversion. É um dos lápis mais cremosos e mais pretos que eu tenho aqui na minha coleção, então vai ser ele mesmo. Ele é ótimo pra fazer isso aqui, porque ele realmente é bem cremosinho. Só que pra passar na linha d'água ele não é tão bom, porque ele dá uma acumulada, sabe? Então você escolhe aí o lápis que você mais gosta e você vai fazer esse contorno todo do seu olho, olha, desde o cantinho até o canto interno e vai até contornar todo o seu globo ocular. Daí eu venho com um pincel de cerdas sintéticas e vou dar uma esfumadinha nisso daqui, sem subir muito pro côncavo, tá? Vou fazendo o limite aqui do meu globo ocular, olha, faço o contorno, é só pra deixar isso bem uniforme, tampando todo o pedacinho da pálpebra. Próximo passo, depois de já deixar a base bem uniforme, é aplicar uma sombra preta por cima disso tudo. Escolhe a sombra mais preta que você tiver e quanto mais opaca, sem brilho, melhor. Eu vou usar essa daqui, olha, dessa paletinha super antiga. É a minha sombra mais preta, se chama Adios. E eu vou aplicar com o mesmo pincelzinho, assim, dando batidinha, pra evitar que caia muito aqui, ó. Vai cair um pouquinho, sempre cai, tá? Mas tenta ir com cuidado pra não cair muito, porque senão fica bem difícil de limpar. E a gente vai só depositando assim por toda essa região onde a gente aplicou o lápis.
Agora eu venho com um pincelzinho limpo, fofo. Esse, no caso, não está limpo porque eu usei no outro olho, mas assim, um pincel sem nenhuma outra sombra, tá? E a gente vai esfumar o côncavo e essa borda preta aqui, olha. Então vai com calma. Essa é a pior parte da maquiagem, assim, a parte mais difícil, esfumar e deixar tudo bonito, uma transição ok e natural. Então vai com calma, fazendo movimentos suaves, assim, olha, bem devagarinho. Vai gastar um tempinho aqui, então não faça essa maquiagem se você estiver com pressa ou, sei lá, se você tiver um evento muito importante, porque você vai acabar se atrasando. Tem que começar com um pouquinho de antecedência, porque vai demorar um pouco pra esfumar isso aqui. Agora que eu já esfumei mais ou menos o preto, eu vou voltar com aquele primeiro marrom, com o mesmo pincel, pra dar um acabamento melhor aqui, olha. Depois eu vou dar uma limpadinha, tá? Pra não ficar tão assim bagunçado perto da minha sobrancelha. Só vou voltar um pouquinho com o marrom, pra dar uma aquecida. E aí com uma sombra cor da pele, assim, sem brilho, eu vou passar assim bem levemente perto da minha sobrancelha, pra dar uma limpadinha aqui, ó, tá vendo? Que eu chego muito perto, eu não tenho essa região muito grande, então acaba que a sombra vai subindo, subindo, subindo e daqui a pouco tá lá na testa. Eu vou voltar com aquele lápis preto cremosinho e vou aplicar na minha linha d'água inferior, superior e dar aquela borradinha do lado de fora dos cílios. Com aquele mesmo lápis de cerda sintética que eu usei pra espalhar o lápis preto na pálpebra, eu vou esfumar aqui também, olha, aqui embaixo. Isso tem que ser feito rápido, porque senão o lápis seca. E como eu estava esperando o trovão passar, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de esfumar isso aqui, mas vamos ver. E quando chegar aqui no final, você une essas duas partes, tá? É importante pra não ficar nenhuma parte branquinha aqui. Antes de eu finalizar essa parte de baixo, passar corretivo, vir com uma sombra um pouquinho mais marrom pra tirar essa divisão, eu vou iluminar o meu cantinho interno. Eu vou misturar duas sombras, aquela que eu usei pra iluminar abaixo da minha sobrancelha e vou juntar com essa daqui que é um pouco rosada, meio brilhosinha, e vou usar um pincelzinho assim, olha, de cerdinhas bem pequenas e mais pontudinho, ó, parece um lápis, é o pincelzinho lápis, então vou fazer isso aqui. Se você não quiser, não precisa. É que eu não tenho um olho muito grande, então se fica totalmente preto, eu acho que dá uma diminuidinha no meu olho, sabe? E agora eu venho com um corretivo bem iluminador. Esse que eu tô usando é o Pro Longwear da MAC na cor NC30. E esse é o segredo pra maquiagem de olhão preto, porque se você deixa qualquer resíduo aqui embaixo, parece olheira. Então tem que iluminar bem. Eu coloquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão e vou espalhar aqui. E agora eu volto com aquela sombra marronzinha que eu marquei o côncavo, pego um pincel um pouco mais fofo e vou fazer essa transição aqui, olha, do preto pro corretivo. Eu acho que quando você aplica corretivo e não faz isso, fica muito dividido, assim, fica tipo o lápis e o corretivo. Quando você vem com um pincel um pouco mais fofo e aplica no finalzinho do preto aqui, fica muito mais bonito, sabe? Fica mais natural, fica mais suave. Então eu venho fazendo esse passo sempre depois do corretivo, ó, pra deixar o esfumado bem bonito. Voltei, eu já colei os cílios postiços, eu não tenho nenhum número dele aqui pra vocês, ó, porque eu tô fazendo uma reciclagem, é um cílios que eu já usei antes, então eu não tenho mais a caixinha, mas é da First Kiss, eu gosto muito dos cílios da marca, e agora eu vou passar um delineado bem fininho só pra tampar a cola que sempre fica um pouquinho. Eu não vou fazer delineado mesmo porque não vai aparecer, a gente tá com o olho super preto, então eu vou passar só por cima assim pra cola ficar mais pretinha. Eu vou usar esse aqui da Vult, que eu gosto bastante, e eu acho que esse tipo de delineado assim pra esconder a cola é o melhor, porque você consegue pingar assim, ó, bem certinho. E pra finalizar os olhos, máscara de cílios, eu vou usar essa daqui, da Eudora Soul, que eu gosto muito, e vou aplicar muitas camadas, tanto nos cílios de cima quanto nos cílios de baixo. Enquanto os meus cílios iam secando, eu já adiantei a pele e já apliquei bronzer. Esse que eu usei é o Esplendor da Eudora. Eu não apliquei blush, porque eu gosto desse efeito queimadinho que o bronzer dá. Também já apliquei iluminador, esse que eu usei é o Soft & Gentle da MAC, eu apliquei aqui na maçãzinha e no centro do meu nariz. E agora vou finalizar com batom, eu vou usar o número 14 da Vult, que é esse batom líquido mate. Como o meu olho tá bem intenso, bem escuro, eu vou aplicar um batom mais nudezinho, mais claro nos lábios, pra deixar todo o destaque aqui pra parte de cima.
Então esse é o resultado final dessa maquiagem super trabalhada, bem glamourosa pra noite. A lista de todos os produtos que eu usei tá lá no blog, o link do blog tá aqui embaixo no box de informação. Antes de ir embora, por favor, clica no gostei, porque isso faz com que os meus vídeos cheguem a mais pessoas aqui no YouTube. E compartilha também com aquela sua amiga que sempre quis aprender a fazer um olho bem pretão. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá!